Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zenton Cult e mais um vídeo do quadro Resenha Super Sentai, onde eu falo sobre os episódios da série Seijou Sentai Gingaman. Bem, antes de falar sobre o episódio aqui, um aviso que eu já tinha falado na aba comunidade, que é o seguinte, que a partir desse vídeo, então, os vídeos do quadro Resenha Super Sentai, que tinham sofrido ali alterações, Antes eram as terças e sábados, aí eu mudei para as quartas e domingos, e agora só vai ser um dia só da Resenha Super Sentai, que será às sextas. Na sexta-feira às 10 horas, a partir das 10 horas, aí terão aí os vídeos da Resenha Super Sentai. Então aí dado o recado, então vamos falar do capítulo 15. Os Soluços do Terror. Bem, o episódio começa lá no clube de equitação Estrela Prateada. E tá lá os Gingaman, estão na Câmara da Árvore. Aí estão lá, Estão lá de folga, Ali do trabalho deles lá no clube de equitação e tal. Aí só que aí chega lá o Hayate e fala, que porque eles têm que ajudar lá com a mudança, Então, a mudança lá no caso lá do Haruhiko lá e do Yuta, estão se mudando lá. Aí eu falando aqui, que o pai do Yuta, o Haruhiko, aí pediu lá para os Gingaman lá ajudar. Aí o Hayate fala que esqueceu de avisar ele, tal. E aí o Ricardo, daí de repente começa a espirrar, começa a tossir, Aí fala, tô gripado, aí que eu tô gripado. Cara, dando aquele migué, Pra não ir pra lá, claramente, Aí, o pessoal acha que japonês aí não manja essas coisas, Japonês é trabalhador, tal, assim, não tem essas coisas, as desculpas que brasileiro dá, Mas, pelo jeito não é bem assim, Enfim, pelo menos aqui na série, enfim. Assim, o Ricardo tá aí fingindo que tá doente, mas o Ryoma acaba acreditando, Acaba acreditando e fala, não, vou cuidar do Ricardo, tal. Aí fala aí pros outros irem na frente. E aí o Ricardo, olha, quebra de quarta parede, olha pra câmera e, dá a língua, vê a língua assim, É igual a Misaki no episódio anterior, Enfim. Lá, aquela olhada pra câmera estilo Zorra Total. Mas vamos lá, e corta lá pra base dos Barban. E tá lá, o Buda, falando, qual será o próximo objeto aí pra onde estariam, as luzes da galáxia. Aí fala, que as luzes podem estar escondidas, o terceiro objeto aí, Aí fala que é algo que dorme profundamente. Tá. Aí fala que, é algo que está descansando nas profundezas da Terra. Aí, tá. O que seria, Aí fala que as luzes da galáxia devem estar em artefatos antigos. Então aí tem que procurar lá em tesouros antigos. Tá. E aí, aí apresentados ao monstro da semana, que é o Kemuemon. É o Kemuemon. Enfim. Aí tá lá, Ele assim, é um tipo de monstro assim, É bem atrapalhado, Ele vai lá, acaba aí chegando assim por acaso, Tá lá aí no museu. Aí chega lá, ele coloca ali, o bastão que ele tem lá, tal. Aí coloca assim, ali numa estátua assim, uma estátua pequena. E aí acaba soltando uma fumacinha assim que tem, Aí acaba quando, aí talvez tem ali as luzes da galáxia, aí tem o X ali, de que não tem, E não tem ali, as luzes da galáxia não estão naquelas estatuazinhas, tal. Tá lá. Aí tá lá andando lá por Tóquio, o Kemuemon. Aí chega, ele passa lá, na TV, a TV tá falando justamente aí, Pô, ele tá procurando aí o negócio das luzes,
E aí fala que aí no noticiário tá falando que, né, um artefato, né, foi encontrado que deve ter aí uns 3.000 anos de idade, né? Enfim. E aí aparece, né, na tela, aparece um cientista, né? E aí esse cientista, né, ele vê lá, né, a questão desse artefato lá e ele vê que na verdade é uma bomba. Uma bomba, né? Ele fica empolgado, fala, pô, essa descoberta vai mudar o rumo da história e tal. E aí, e aí ele coloca, né, o artefato lá que ele achou e tal, aqui numa lata, né, mano? Uma lata. Isso aí é importante aí. E aí do nada se aparece lá o Kemuemon. Aparece lá, né? Ali do nada, né? Eu já falei, né, que os monstros do Budo, né? Sempre tem aquelas táticas ninja, né? A do caso aqui da cortina de fumaça e tal, assim, né? Aparece, desaparece. Enfim. E aí tá, aí chega lá, né? O Kemuemon chega lá, só que aí o cientista vai lá e foge. Aí corta lá, né? Na pros Gingamen lá, né? No caso, exceto o Ryoma e o Hikaru, estão lá ajudando lá, né? O Haruhiko lá com a mudança, né? Aí tá lá, né? O Ryoma lá e tá. Aí pega lá o remédio, né? Pro remédio lá pro Hikaru, né? O Hikaru lá, que ele acha que né, o Hikaru tá doente, né? Enfim. E aí pega uma lata, né? Uma lata de alumínio. Enfim, também vai ser importante essa questão. Vou falar. Aí tá lá, né? Enquanto lá o Ryoma tá todo preocupado com o Hikaru, tá o Hikaru lá, lá de boa lá, tá comendo lá rosquinha, né? Ele gosta de comer rosquinha, né? E tá lendo lá um mangá. Ele falou, né? Aqui é dia de folga pra descansar e tal. Enfim, aí claro, quando chega o Ryoma lá, ele fica debaixo da coberta, tá fingindo lá, né? Falou que precisa descansar, precisa de remédio. O Ryoma fica lá insistindo para tomar remédio, né? Remédio de gripe. Aí o Mouk vai lá, né? Chama lá, né? Que a monte de barba apareceu e tal. E aí, enquanto isso, lá na casa, né? Nova casa aí né, do Haruhiko lá do Yuta. Os outros Gingaman estão lá ajudando, estão lá. Aí, né? Receberam lá, né? Acabam. Eles também ouvem lá o Mouk também fala, né? Aí vão lá na pressa lá de Is, eles estavam num quartinho. Aí entram lá. Aí na pressa eles acabam fechando a porta. E aí com a chave do lado de fora. E aí a chave acaba com a porta, e acaba né, o molho de chave acaba saindo da fechadura. E eles ficam trancados no quartinho. E aí, não, e aí, não, chega lá o Haruhiko, o Yuta, tá, chega lá e o Yuta pega lá. Assim, o molho de chave caiu numa caixinha. E só que nessa caixinha tem um monte de chaves. Tem um monte lá de chaves, cara. Então aí vamos ter que descobrir qual é a chave certa lá. Pra abrir o quartinho lá onde estão os Gingaman. Tá, enquanto isso lá, né? Lá o cientista lá tava fugindo lá do Kemuemon. Tá fugindo lá, né? Tal. E aí o Ricardo tá fugindo do Ryoma, né? O Ryoma tá tendo o remédio, né? E eles acabam aí, né, o Ricardo, o Ryoma se esbarrando com o cientista, né? E aí eles estavam ali, acaba aí caindo as latas que estavam, né? A lata do remédio e o Ryoma tava com a lata do remédio e o cientista com a lata que tava com o artefato lá. Já sabe muito bem onde é que isso vai dar. E o cientista vai lá e pega uma das latas. E aí o Ryoma e o Ricardo vão lá e morfam e tal. E vão lá enfrentar lá o Kemuemon. Aí o Kemuemon vai dar lá no golpe lá, lançamento mortal, né? Seria como se fosse uma bola assim de fogo. Só que ele acaba jogando na própria cabeça, né? Enfim. Aí vai lá e sai correndo lá. Quente, quente, quente. Aí cai no lago lá. Aí ficam lá. Aí os Gingaman, né? O Ryoma e o Ricardo e o cientista sem entender nada, né? Tá. Aí o cientista vai lá, sai correndo e o Ryoma pega uma das latas no chão. Enfim. Aí tá, aí
E o Kemuemon sai fora. E segue lá o Ryoma lá insistindo pro Ricardo tomar o remédio. Lá, né? É, assim, aí o Ryoma faz aquele truque lá de olha ali, que é aquilo. Tá? E aí o Ricardo vai abrir a boca e o Ryoma coloca assim, o que ele acha que é o remédio. Que é o que eu falei. Quando cara, eles se chocaram e ficaram aí, a lata caiu no chão, obviamente ia ser que o Ryoma pegou a lata do artefato e o cientista pegou o do remédio. E aí o Ryoma vai lá e coloca o artefato lá na boca lá do Ricardo. E aí o Ricardo começa a soluçar. Por isso, né, os soluços aí que tá no título, né? E o Ricardo começa a soluçar. Tá, e aí enquanto isso corta pro cientista, né? Com a lata lá que tá do remédio, né? Que ele pensa que tá com um artefato. Né? Aí tá. Aí uma cena curiosa, né? Aí quando ele tá no carro, né? Parece que ele tá indo pra um carro ali vermelho e tal. Tava ali ali um carro seria ali moderno pra época. Na verdade ele vai pra um Fusca. O carro dele é um Fusca. Tá. E aí acaba chegando lá o Kemuemon. Aí chega lá e acaba aí acertando lá o cientista. E aí o Kemuemon abre a lata, né, e a lata tá lá os remédios lá de gripe. Só que ele coloca no bastão dele e aí vê que não estão as luzes da galáxia não estão nos remédios, né? Enfim. E o cientista vai lá e vê, né, que aquela lata é remédio para gripe, né? Não é o artefato que ele descobriu. Enquanto isso lá na Câmara da Árvore, né, o Ryoma lá, o Ricardo, né? Vão lá falar com o Moki, né? Lá do que o Ricardo tá soluçando, né? Aí fica lá soluçando e tal. E aí o Moki pede pro Ricardo ficar na frente lá do espelho, né? Tem lá. E aí mostra lá a imagem assim do estômago ali certinho, né? E tá lá o artefato lá no estômago do Ricardo, né? Enfim. Né? Foi rápido aí, né? Foi uma endoscopia rápida aí, né? E a jato. Aí o Moki fala, pô, isso não é bom, né? Ele falou que o objeto que o Ricardo engoliu, ele falou que é uma mini bomba que Barba usou na luta há 3.000 anos. Ele falou que o artefato aí 3.000 anos, os Barbas estavam, antes deles se libertarem, estava, 3.000 anos foi a última batalha contra os Gingham ano passado, com as feras e tal. Enfim. Ele falou que é uma mini bomba, né? Aí o Ricardo vai lá fica lá revoltado lá com o Ryoma. Pô, como é que deu isso? Não. E aí o Ryoma vai, né? Lembra lá, né? Do negócio lá das latas, né? Que se barrou com o cientista. Aí trocaram as latas. Enfim. E aí o Moki vai lá pergunta pro Ricardo. Né, quantas vezes ele soluçou? Aí o. Só que aí que o Ryoma que fala, né? Que ele soluçou 9 vezes. E aí o Moki fala que o Ricardo. Que a bomba vai explodir se o Ricardo ele soluçar 100 vezes. Aí cara, o Ryoma fica, né, preocupado, né? Pô, como é que pode salvar, né? O Ricardo. É o Moki fala, né, que ele tem que ir subir até o topo do vale. Tem que beber a água pura lá no vale. Aí o Ryoma fala, não, né, vamos com as feras, né? Mas aí o Moki fala que não, ó, né, qualquer movimento aí é mais forte para fazer a bomba explodir. Enfim. Vai vir um negócio aí é complicado aí, né? Enfim, eu vou entender por quê. Acho que era melhor com as feras seria menos perigoso. Mas vamos lá. E aí o Ricardo fica lá soluçando. E aí, a partir daqui,
o Ryoma ele vai contando, né? Vai fazendo a contagem regressiva. Aí tá fazendo o caso aqui, né? É 89 vezes. Ou seja, tá fazendo contagem regressiva, né? Lembrando que são 100, né? Vai fazendo contagem regressiva. Aí das vezes que o Ricardo vai solucionando. Obviamente o Ricardo fica preocupado com a situação, né? Tá lá, tal. Aí. E aí, de repente, lá no clube de equitação, chega lá o cientista, né? Chega o cientista lá com o Fusca dele lá. Aí chega lá, né, quer saber onde é que tá a outra lata, né? Tava com um artefato. E o Ricardo aponta pra barriga dele, né? Voltar ali dentro, né? Enfim. Aí fica lá que engoliu lá o artefato. E aí acaba o Ryoma vai lá e mostra lá o mapa lá, vai levar até o vale, né? Mostrar lá a água lá. E aí, claro, o cientista vai lá, né? Cara, pensando, claro, na descoberta dele, né? No artefato. Aí vai lá, não, mas entra, mas parece entrar no Fusca. E aí vai lá pega o Fusca e né, o Ryoma, o Ricardo entra no Fusca e o cientista vai à toda com o Fusca. Por isso que eu falei que né, o negócio lá era bom ter ido lá com as feras, né? Que não vai ter problema, né? E claro, o Culeca fica sacudindo lá do Fusca, o Ricardo fica soluçando, claro. E aí, tá, né, na contagem do Ryoma, tá. Falta aí né, 84 vezes, né? É, contagem regressiva, né? E o Ryoma fica, pô, fala pro cientista, fala, pô, você não pode ir com mais calma, né? Aí não, o cientista fala, não, vamos lá, com esse caminho aí, pegar essa rota, cortar caminho e tal. Aí lá o Kemuemon acaba aí vendo lá que estão, tá falando lá que estão ainda procurando as luzes da galáxia e tal. E aí ele joga lá, né, faz o lançamento mortal, né, lá, a bola de fogo lá. Dessa vez ele joga certo lá na direção do Fusca. Mas o cientista vai lá não para, né? Vai lá não para, pega toda, né? Ele falou que tá dirigindo bem, né? Tá, aí dá, pode fazer melhor, tá? Aí segue lá. E joga lá o Kemuemon chega de novo, joga mais uma bola de fogo lá no Fusca e acerta o Fusca. Aí vai lá, acaba aí lá, barranco abaixo, vai lá, o carro fica todo destruído. Não. E aí claro, esse processo o Ricardo solucionou várias vezes, né? Enfim, nesse processo. Aí, né, aí chega lá, o Ricardo fica revoltado, fala, pô, ficar com esse cara ele vai morrer e tal. E aparece o cientista lá, como se nada tivesse acontecido, né? Eles ficam lá assustados, né? E fala, né, aqui, ó, no mapa lá, né? Ele fala, não, que o vale, o topo do vale fica naquela direção, tá? E aí vem, aí passando lá o ônibus, né? Foi posto lá pela fada da conveniência, né? Aí tá o ônibus lá, aí o cientista vai lá para o ônibus, aí pergunta pro motorista se vai passando o topo do vale, aí responde que vai, tá indo pra lá. Aí vão lá. E aí, o Ricardo segue soluçando. E aqui, na contagem, tá 30 vezes. Ó, lembra que tava lá no 80 e tanto, 70 por aí? Né? Eu falei, todo esse negócio no Fusca lá do cientista, lá o Ricardo solucionou várias vezes. E aí diminuiu para aqui no momento aqui, faltam 30 soluços. Como é que quanto carro balançou lá, o Ricardo solucionou, né? Eu falei, é melhor, né? E com as feras é melhor, mas tudo bem, vamos. Segue aqui o roteiro. Tá, eles entram no ônibus, né? O ônibus escolar, tal, tem lá, né, professor com as crianças, tal. E o cientista aí, pô, fala pro motorista, pô, esse não é o caminho. E quem é o motorista? É o Kemuemon disfarçado. E as crianças e a professora eram os Yatatos. Claro, né, eles têm que ir lá. Tem que tentar fugir, né,
né, o Ryoma, o Ricardo, o cientista, tem que fugir, né? O Ryoma fala pro cientista, né? Tem que pular do ônibus. O cientista fala, eu não sou o Ginga, mano. Aí o Ricardo fala, pá, não pode hesitar, né? Enfim, tá. Aí vai lá, eles pulam lá, conseguem saltar do ônibus, né? Conseguem lá. Ah, beleza. Só que aí o Kemuemon acaba perdendo o controle do ônibus e acaba batendo. E aí chegam lá e aí seguem lá, né? Até o vale, né? Procurando pelo vale. Aí o cientista fala que o vale fica depois da ponte e tal. E aí o Ricardo, né, segue soluçando. Aí na contagem do Ryoma faltam 18 soluços. Olha só, tá? Na outra lá que eu tinha falado 30, né? A gente tinha solucionado bastante. Enfim. Aí só que aí chegam lá e não tem ponte, né? A ponte está fechada, né? Tudo, né? Que devido às obras a ponte está fechada. O Ricardo fala, pô, você tem que fugir antes da explosão, né? De explodir, né? O Ryoma fala, não, tem que ter outro jeito. E aí vê sei lá, um aviãozinho assim passando. Tá passando lá. E aí sei lá, e consegue lá fazer uma pipa, sei lá. Sei lá que aí tá lá o Ryoma, o Ricardo, né, essa pipa que é feita aí com as roupas do cientista, no caso o jaleco dele e a camisa. E ele fica lá, né, só né, ali, sei lá, uma cueca samba canção ali e tal, né, uma regata, né, e fica lá aí, enfim, agora como né, lá duas pessoas ali. Como é que faz uma pipa lá? Uma pipa com negócio de um jaleco que é feito assim, jaleco é feito de algodão, já vesti jaleco e jaleco costuma ser de algodão. Enfim, o negócio não consegue voar nada, uma camisa também deve ser de algodão também. Como é que consegue voar? Não sei. De algodão, de poliéster, sei lá. O negócio lá é feito. Consegue voar e ainda caber duas pessoas adultas. Agora, como isso? Como ele consegue fazer? E ainda fazer voar? Problema seu, a série não te deve explicação. Tá, aí o cientista fala, né? Deve fazer tudo pelos tesouros da humanidade, né? Pensando lá no artefato, claro, né? Enfim. Aí tá lá, aí tá lá, tão na pipa lá, né? O Ryoma, o Ricardo, né? Tá. E aí, de novo, aí tá lá, segue solução no Ricardo, e aí faltam 10 soluços. Na contagem do Ryoma. Aí o Ryoma fala, né? Pô, tudo começou, deu o remédio lá, a força, né? Tá. O Ricardo fala que não, que a culpa é dele, né? Aí ele confessa, né? Que falou que não teve doente, né? Foi pra fugir do trabalho, tá? Só que aí são atacados lá pelo Kemuemon. E aí eles acabam caindo lá da pipa, né? Mas aí o Ricardo soluça e faltam 9 soluços. Eles caem na água lá. Enquanto isso, né? Tá aí os outros Gingaman que estão presos no quartinho, né? Enfim, volta lá. E volta lá e o Haruhiko tá tentando lá. Caiu um olho de chave que tava na porta, caiu no monte de chave, lá no lugar, no caixinha que tava um monte de chave. E tá lá o Haruhiko tentando lá, aí testando chave por chave, né? E aí estão lá dentro, lá, né? Os Gingaman estão lá dentro, né? É o Gol que fala, né? Pra eles se transformarem e pra derrubar a porta. Não, mas o Haruhiko fala, não, ainda faltam 35 chaves pra testar lá. Enfim. E aí volta lá pro Ryoma, pro Ricardo, lá na saga deles lá até o vale. E aí faltam 5 soluços pro Ricardo. Lá, no caso aí pra acabar explodindo, né? Lá a bomba que tá lá no estômago dele. Mas o Ryoma fala, né? Não vamos desistir. Tá?
E aí, né, chegam lá no vale, lá, né, a água lá do... Está lá a água do vale, né, enfim. Só que aí chega lá o Kemuemon e os Yatoto. Chegam lá, só que aí, né, o Kemuemon tá falando para entregar as luzes da galáxia e tal. Aí fala, o Ryoma fala, nós estamos com elas. Aí fala, aí o Kemuemon tá falando, e o tesouro, né, o artefato, né. Tem 3.000 anos, fala. Aí o Ricardo fala, né, tá no estômago dele, né, enfim. Aí tá lá, e aí, né, enquanto isso lá, né, finalmente lá o Haruhiko lá consegue, né, a chave lá, né, aí consegue abrir lá, né, a última chave consegue abrir. Aí chega lá no Haruhiko, o Yuta, chegam lá, e aí vê que né, os Gingamen lá já saíram lá, tem a vaca lá, tem a vaca, a silhueta deles assim na parede, cara. Ah, mais desenho animado que isso possível, né? Enfim, enquanto isso lá volta lá pro Ryoma, lá pro Ricardo, né? E faltam 4 soluços. Tá lá enfrentando lá o Ryoma lá enfrentando lá os Yato, tô falando pro Ricardo, né, deixá-lo ali, tá? E aí segue, né? O Ricardo vai lá, né, vai indo e o Ryoma fazendo a contagem. Faltam 3, 2. Agora, né? E aí falta um soluço, uma vez. E o Ricardo vai lá, se joga lá do vale. E ele vai lá e dá lá o último soluço. E ele cai na água e o Ricardo cai na água. Ele caindo na água, lembrando, o Ricardo deu o último soluço. E aí tem a explosão. Mas será que o nosso herói sobreviveu? Claro que sim, né? Ele acaba morfando, né? Tem uma explosão, mas ele acaba morfando, né? Enfim. É ao contrário do filme lá da Power Ranger, lá do Turbo, né? Aí lá a Cat vai lá, ela cai lá na cachoeira lá e aí que ela vai morfar lá, no caso lá de Zell, acaba aí desativando, entre aspas, lá o poder Zell, né? Só pra, aí até desculpa para os poderes Turbo, né? Que não foi nunca é explicado, né? Como é que substituíram o poder Zell pelo Turbo, né? Lá no filme, né? Mas enfim, eu parei de ser rápido aqui. Então vamos lá. Mas o Ricardo vai lá morfa, tá? E aí o Moke fala que a bomba lá que tava no estômago dele acabou dissolvendo com a água do vale, né? Conseguiu ali a tempo, mesmo dando ali o último soluço, conseguiu a tempo ali a gente sair com a... acabar aí com... aí, né, dissolvendo aí a bomba que tava no estômago, né? Enfim. Aí o Ricardo vai lá, agradece ao Ryoma, né? E aí chegam os outros Gingaman e vão lá enfrentar o, o Kemuemon. Aí vão lá e pegam lá sacam lá, né, a Jogekibo, tá? Eu vou lá enfrentar lá os Yatato, né? Aí vão lá e acabam aí modo bazooka, né, na Jogekibo. E acaba derrotando lá o Kemuemon. Aí vai lá, o Kemuemon vai lá e toma lá o extrato de barba, aí fica gigante. E aí tem lá, né, os Gingamen vão lá, chamam umas feras. Aí, né, modo ali robô, prateado, alguém ganhou, se junta e aí vai lá. Aí dá o ataque lá do Galcon Bogan e acaba aí derrotando o Kebuemon. Né, o Budo vai lá, fala, né, agradece lá o Kebuemon pelo serviço e tal. E aí, na casa lá na nova casa, né, do Haruhiko do Yuta. Aí o Haruhiko vai lá, aí acaba aí servindo ali um macarrão ali pra ele, os Gingaman. E lá o Ricardo vai lá, né? Já vai lá pro ataque, né? Vai pegar lá o macarrão, né? E o Ryoma fala, né? Pra o Ricardo não comer rápido, né? Não comer rápido, né? Senão, né? Vai. O que acontece, né? Quando você come rápido, acaba o quê? Soluçando. Aí pra não soluçar de novo.
E aí lembra do cientista, né? E o cientista vai lá e aparece, né? Com cara, o Fusca lá todo ferrado, né? Sem porta, tá todo ferrado o Fusca lá. E tá lá, né? Chega lá e fala, pô, cadê, né, o tesouro, né? Cadê o artefato lá de 3.000 anos? E aí o Ricardo vai lá e fala que dissolveu lá no estômago dele quando bebeu a água, né? Lá no vale. E claro que o cientista fica chateado lá, né? E aí, né, o cientista vai lá e acaba espirrando, né? Porque, né, lembra lá, né? Fez lá a pipa lá com, tá com o jaleco lá, com a camisa, tá só com a regata e cueca samba canção, né? E passou ali frio, né? E aí vai dar um espirro lá e derruba o macarrão lá, derruba lá. E aí, lembra lá, né? O Ricardo, né, saiu comendo lá o macarrão, tá? E aí eu falei, o que acontece quando você come rápido? Soluça. E o Ricardo acaba soluçando. E aí todo mundo. Aí os outros olham pro Ricardo, né? E é assim que termina o episódio. Enfim. Então, na versão americana, esse episódio não foi adaptado. Mas eu tinha falado do episódio lá. No primeiro episódio do arco aí da Luz da Galáxia, né? Que eu acho que foi o. É o 11. Deixa eu ver aqui se foi o. Deixa eu ver aqui certinho. É justamente o episódio 11. Episódio 12, perdão. Episódio 12. O episódio 12. Aí no episódio 12 lá. Eu tinha falado que o. Lá na versão americana lá do episódio 12. Quando é introduzida essa. No caso lá da versão americana. As luzes de Orion. Então. Era o monstro do episódio 15. Então era a versão americana lá do. Lá do Kemuemon. Então, que tá lá no episódio da versão americana onde é introduzido o arco lá das luzes de Orion. Enfim. Então é isso. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curta o vídeo, compartilhem e comentem. Até a próxima.